Pense globalmente e haja localmente. Pense globalmente e haja localmente. Provavelmente você já ouviu essa expressão. Provavelmente você já conhece essa expressão. Porque essa expressão é uma expressão muito conhecida, principalmente na área da administração. Pensar globalmente e agir localmente. O que isso significa? O que significa pensar globalmente? Pensar globalmente significa pensar no todo, pensar no geral, pensar no sistema, pensar no contexto maior, pensar no conjunto. Isso é pensar globalmente. Por exemplo, dentro de uma empresa. Pensar globalmente é pensar na empresa toda e não num funcionário específico. Ou talvez pensar num contexto ainda maior. Pensar no papel da empresa dentro daquele mercado ou daquela comunidade. Então isso é pensar globalmente. Agir localmente é ir até aquele ponto específico e executar ação específica. Ir até onde interessa e fazer exatamente aquilo que interessa. Porque não é inteligente querer agir globalmente. Normalmente não. Existem casos de exceção, mas normalmente não. Por quê? O todo é muito complexo. E além disso, agir globalmente custa muito caro. Leva muito tempo, tem que gastar muito dinheiro, tem que movimentar muitos e muitos recursos e o resultado pode não ser muito interessante. Pense num caso prático aqui. Pensar globalmente. Pense nesse assunto que está nos noticiários. Coronavírus. Pensar globalmente significa aquelas pessoas envolvidas pensarem no mundo todo. Não permitir que aquele vírus se espalhe pelo mundo todo. Isso é pensar globalmente. Agora, o que é agir localmente nesse caso? Identificar as pessoas contaminadas, aquele grupo de pessoas contaminadas ou potencialmente contaminadas, isolar aquele grupo e fazer uma ação intensa sobre aquele grupo. Isso é agir localmente. Você não precisa fazer, por exemplo, você não precisa construir um hospital em 10 dias num lugar distante daquele local, onde não tem a mínima possibilidade do vírus chegar. É bobagem. Então isso é agir localmente. Agora, a questão é como fazer isso na prática. Como é que você pensa globalmente e age localmente? Como se faz isso? Aí entra uma coisa chamada PNL, a Programação Neurolinguística. A PNL tem solução para isso. Porque PNL é a ferramenta das pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas usam a PNL conscientemente ou não. Quem formulou a frase, essa frase, pense globalmente e haja localmente, sabe do que estava falando. E, naturalmente, essa pessoa tinha ideia de como fazer isso. Mas qual é a solução da PNL? A PNL tem algumas soluções. PNL é um conjunto de ferramentas que as pessoas bem-sucedidas já utilizam. Eu vou citar apenas duas dessas ferramentas como um exemplo. Uma chama-se segmentação, outra chama-se visualização. O que é segmentação? Como a própria palavra sugere, tem a ver com segmento, pedaço. O global, pensar globalmente, significa você pensa
no conjunto todo. Então, um segmento grande, todo esse segmento. Agora, o localmente é uma parte desse conjunto ou uma parte desse segmento. Então, se o conjunto é alguma coisa que tem 100 quilos, e esses 100 quilos é feito de 100 pacotinhos de 1 quilo, o local é um daqueles pacotes. Um componente daquele conjunto. Isso é segmentação. É uma ideia bastante comum, não é estranha para a maioria das pessoas, mas nem sempre as pessoas usam isso como um recurso. Nem sempre as pessoas usam como recurso, porque eu vejo muitas vezes as pessoas com um problema enorme, preocupadas, desesperadas diante de um grande problema. Mas eu posso ver que essa pessoa, se pegasse um pedaço e resolvesse pedaço aquele outro resolvesse tudo, o todo seria resolvido. Porque o problema estava em alguns locais, alguns segmentos. Mas essa pessoa não conseguiu enxergar isso. Então, essa é a ferramenta chamada segmentação. A outra é visualização. Mas como visualização? Provavelmente você conhece a visualização mais popular, que é a visualização criativa. Você se senta, relaxa, fecha os olhos, imagina você realizando seus sonhos. Bom, isso é um tipo de visualização. Mas essa que vou citar é um outro tipo de visualização. Tem um tipo de visualização que se chama dissociada, que é você assumir o papel de observador, muitas vezes do observador de si mesmo. Isso é mais ou menos como uma visão de helicóptero. Você entra no helicóptero, sobrevoa a cidade, você tem uma visão do todo da cidade. Se fosse uma questão de trânsito, você lá de cima iria enxergar quais as vias mais livres, quais as vias mais complicadas. Isso é visualização dissociada. Você está olhando do lado de fora. A visualização associada é visualização do participante. É a visão do motorista que está dentro do carro, preso no congestionamento. Pensar globalmente. Você sobe no helicóptero e diz, esse caminho tem um acidente lá, então tem que fechar naquele ponto. Fechar a via naquele ponto. Mas de cima do helicóptero você não pode fazer. No máximo você passar ordem para alguém que está na terra. Então alguém tem que chegar àquele ponto e colocar um bloqueio. Orientar os motoristas. Isso é agir localmente. Bom, se você estiver interessado em conhecer mais sobre PNL e suas ferramentas, está começando um novo curso de PNL, um curso de PNL com duração de 6 meses. Você vai receber uma aula em vídeo por semana. Você vai aprender a usar técnicas de PNL com foco na prosperidade, na realização de objetivos. O curso está com um preço bastante acessível. Convido você a dar uma olhada nessa página aqui, mizugi.com/PNL-prosperidade. Obrigado e até o próximo.